Fala pessoal, estamos entrando ao vivo para mais uma live. Hoje vamos falar dos 3 passos para uma estabilização funcional de resultados. Então, se você trabalha com estabilização funcional, aplica estabilização funcional, se você faz exercícios com mini band, se preocupando com estabilização articular, essa live é para você. Você precisa ficar aqui que eu vou te passar os 3 passos para você ter resultado. Para quem não me conhece, eu sou Igor Dalmorim e eu ajudo personal trainers a se tornarem referência em reabilitação. E um dos primeiros passos que a gente pensa quando vai reabilitar alguém é na estabilização funcional. A gente tem que lembrar da estabilização funcional, como identificar quais estruturas estão em disfunções, como aplicar a estabilização funcional de forma correta. E eu identifico, ao longo da minha jornada, do meu processo como reabilitador, desses quase 10 anos, eu identifiquei alguns erros que vários personagens cometem, a aplicar a estabilização funcional. E eu queria comentar aqui um pouco com vocês. E também tem um grande dilema, Qual articulação de fato está instável? Quando é que a gente sabe que aquela articulação está instável, E aí muitos profissionais aplicam uma estabilização funcional visando só o local que está com dor. Aquela região, aquela estrutura sente dor, provavelmente ela está instável. Será? E um outro questionamento que eu tenho. Aquela estrutura está instável por quê? Por que aquela estrutura? Por que aquele meu quadril? Por que aquele meu joelho está instável? É fraqueza muscular, sempre por um... Será? Esses questionamentos que eu quero que você se faça, e provavelmente você já se fez e nunca buscou identificar e nunca buscou a origem dessa disfunção, dessa instabilidade. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode buscar a origem daquela instabilidade e como de fato aplicar uma estabilidade funcional de resultado. Você não vai fazer mais a estabilização que todo mundo faz com mini band de qualquer jeito. Eu quero te mostrar uma estabilização funcional de resultado, uma estabilização funcional diferente. E um dos pontos que eu quero abordar aqui com vocês, um primeiro ponto é que estabilização funcional não tem a ver com força. São coisas diferentes. Quando você faz um fortalecimento, quando você coloca carga em uma determinada estrutura, em uma determinada musculatura para melhorar a força daquela articulação, não necessariamente você está melhorando a estabilidade dela. É bem estranho pensar assim, Como é que eu estou fortalecendo aquela região e não estou gerando estabilidade para ela, não estou melhorando a estabilidade dela. É, isso mesmo. Gente, estabilidade não tem a ver com força. Força é a capacidade de eu levantar uma carga maior, de eu poder utilizar e além dos limites que eu tenho de uma cadeia muscular, de uma estrutura muscular. Isso não necessariamente vai fazer uma articulação estar estável, Força é diferente de estabilidade. E aí, eu quero trazer para vocês alguns entendimentos disso. Por quê? Quando eu posso ter uma articulação, eu posso ter músculos muito fortes, mas não necessariamente eles vão ser estáveis, eles vão gerar estabilidade para aquela articulação. E então, a gente pode trazer alguns exemplos disso. Um bodybuilder, existem bodybuilders que são muito instáveis. Eles têm instabilidades articulares, instabilidades no ombro, instabilidades no quadril, tem um aqui, o Guga, que é um dos alunos da gente. Ele atende bodybuilders e ele atende muitos que têm muitas instabilidades, Eles têm diversas instabilidades articulares, principalmente a nível de ombro. É muito fácil um bodybuilder ser acometido com instabilidade articular no ombro. Porém, eles são muito fortes. Os caras colocam carga no supino, em elevação lateral. Eles têm um ombro muito forte. E não necessariamente essa força gera instabilidade para aquela articulação. Tô mentindo aí, Guga tá aí, Guga respondeu. Aí, Guga, chega muito
bodybuilder, muita pessoa forte que pega muito peso, coloca muita carga e tem instabilidade articular, porque eles não são estruturas, não são capacidades físicas que dependem uma da outra, tá? Então, o que eu quero falar disso? Estabilidade tem a ver com controle. Tem a ver com o quanto eu consigo controlar uma determinada estrutura. O quanto o meu sistema nervoso central conhece, né, aquela articulação, conhece aquela estrutura ou aquela região. Então, estabilidade funcional, estabilização funcional, tem a ver com qualidade de movimento, com qualidade de informação. Então, se eu quero melhorar a estabilização funcional de alguém, se eu quero melhorar a estabilidade funcional de alguém, eu tenho que melhorar a qualidade daquele movimento. A qualidade, a conexão daquele tecido com o sistema nervoso central. Então, estabilização funcional não tem a ver com o quanto eu consigo aplicar de força, o quanto o meu ombro vai conseguir aplicar de força, mas sim o quanto eu conheço daquele ombro, o quanto eu tenho controle de todas as estruturas que o movimentam. E aí, o que é que eu quero abordar com isso? Quanto mais o meu sistema nervoso central recebe informações e envia informações de qualidade para esse ombro, mais estável é aquele ombro. Então, tem a ver com o sistema nervoso central trabalhando de forma efetiva. As informações eferentes e aferentes, chegando e saindo para aquele ombro. Então, se alguém chega para você com uma instabilidade no ombro, não é simplesmente aplicar exercícios de força para ele que vai gerar uma melhor estabilização daquele ombro. Você precisa, primeiro, identificar o porquê aquela estrutura está instável. E não, uma estrutura não fica instável só porque o músculo está fraco. Existem outros fatores que podem gerar uma estrutura estável, como, por exemplo, uma hipermobilidade. Hipermobilidade é uma estrutura com muito movimento, né? E uma estrutura com muito movimento não consegue ter controle, não consegue ser estável. E aí o problema, será que é aquela articulação que está hipermóvel, que está instável, que é a origem de tudo, e consertar ela e gerar estabilidade para ela vai resolver meus problemas? Talvez também não. E é esse entendimento que eu quero te trazer hoje aqui, personal. Eu quero que a gente tire da nossa mente a ideia que treinamento, treinar força, colocar carga, vai fazer a pessoa ser mais estável. Não. O que vai fazer você ter uma estabilização funcional de resultado é você melhorar o controle daquela articulação. É você melhorar a qualidade de informação que chega para uma determinada estrutura, tá? E, por isso, eu separei aqui 3 passos para a gente ter resultado na nossa estabilização funcional, né? Para a gente, de fato, parar de fazer estabilização que a gente acha que dá certo, que todo mundo aplica fazendo exercícios de força e simplesmente fazer uma estabilização funcional de resultado. E o primeiro passo, que para mim é um dos passos mais importantes, é procurar a origem da instabilidade. E aí, quando a gente busca a origem da instabilidade, a gente vai tratar a causa e não ficar no problema. Poxa, eu sinto dor no ombro, meu ombro tem vários estalitos, né? Então, o próprio estalido, né? As articulações que estão estalando. Quando eu agacho, o meu joelho estala muito, né? Isso é uma informação que aquela estrutura está instável, sim, tá? O estalido é uma informação de que a estrutura está com instabilidade. E simplesmente gerar força, fazer movimentos para aquele joelho ou para aquele ombro, vou fortalecer e aplicar manguito rotador, não vai gerar mais estabilidade para ela. Por quê? Eu preciso procurar o que está causando aquela instabilidade. E, na maioria das vezes, estou falando isso também por experiência clínica minha e experiência de todos os alunos que eu já tenho formados aqui, que tem esse entendimento também. Essa instabilidade,
quando eu tenho uma instabilidade nessa articulação, aquela articulação está hipermóvel. Hipermóvel é uma articulação que tem muito movimento. E uma articulação que tem muito movimento, que se tornou hipermóvel, é uma adaptação de uma outra estrutura que está hipomóvel. Então, ela só está hipermóvel e instável porque tem alguém próximo a ela que está com pouco movimento. E aí, só para a gente entender melhor, se eu tenho uma torácica, né, uma coluna torácica que não se move muito bem, o meu corpo não vai parar de se movimentar, ele vai continuar fazendo flexão, rotação, as inclinações. Porém, como a torácica não está conseguindo assumir esses movimentos, quem vai compensar ou a articulação acima ou articulação abaixo. Então, uma torácica hipomóvel pode gerar uma lombar hipermóvel, com muito movimento. E se ela tem muito movimento, se ela tem muita liberdade, ela tem pouco controle. Então, eu vou ter uma estrutura lombar, uma coluna lombar instável, né? Porque ela está hipermóvel. E aí a pergunta é, adianta eu ficar atacando a todo momento aquela lombar, fazendo exercícios de prancha, exercícios de fortalecimento para aquela estrutura lombar, se eu não for na causa? Se eu não quebrar a hipomobilidade daquela torácica? Não, porque toda vez que eu for me movimentar, toda vez que eu for realizar alguma intervenção, aquela torácica não vai responder. E automaticamente a lombar vai se sentir responsável em assumir aquele movimento. E ela não vai ganhar estabilidade. Não? Você pode até avançar, você vai ganhar uma estabilidade ali ou outra, mas você não vai ter resultado eficiente. Você não vai conseguir um resultado de fato eficiente se você não busca a causa. E isso fez, esse entendimento me fez mudar e ter resultados extraordinários. E um dos resultados, assim, que foi quando eu comecei com esse entendimento de hipomóvel e hipermóvel. Eu sempre atendi muito, né, pessoas com estabilização funcional, atletas, pessoas que chegam com dor, e aí eu faço um atendimento, vejo as necessidades deles e passo exercícios para eles fazerem em casa, tá? Então, quando começou o CrossFit, eu recebi muito atleta para fazer isso, né? E uma das atletas, ela é atleta profissional e ela não estava conseguindo evoluir. Ela chegou para mim, Igor, eu não consigo aumentar a carga acima da cabeça. Tudo que é snatch, overhead squat, eu sofro muito. Eu não consigo evoluir em carga. Eu treino muito e não consigo evoluir. Ok, vamos lá. Fui avaliar. Gente, ela tinha uma torácica com muita mobilidade. Ela colocava a coluna dela onde ela quisesse. Ela entrava numa mala, se possível, tá? Quando eu fui avaliar, a lombar dela estava hipomóvel. A lombar dela não se movimentava nada. Fiz alguns testes e identifiquei uma densificação visceral. Ela tinha uma densificação a nível de útero, ovários, tá? Ela tinha uma densificação desses tecidos. Ou seja, essa densificação não deixava a coluna lombar dela se mover, fazer os movimentos de forma eficiente. Automaticamente, ela se tornava hipomóvel, com pouco movimento, e a torácica se sentia na obrigação de assumir esse tanto de movimento que ela precisava. Ou seja, tudo que ela precisava fazer de movimento na coluna, a lombar não respondia e a torácica compensava com hipermobilidade. Se ela é hipermóvel, tem muito movimento, ela vai se preocupar com a amplitude do movimento e com pouco controle. Por isso, ela não conseguia estabilizar cargas acima da cabeça. E qual foi a intervenção que eu fiz com ela? Eu poderia muito bem chegar, ó, vamos passar exercícios de estabilização funcional. E eu conheço muitos, eu tenho uma lista assim, de exercícios de estabilização funcional para torácica, para ombro. Eu poderia aplicar vários com ela. Só que quanto mais eu fizesse exercícios ali, ela ia responder, ela poderia ter uma melhora, mas a lombar ia sempre influenciar. E o que é que eu fiz? Liberei aquela restrição tecidual a nível visceral, comecei a passar exercícios de mobilidade lombar, né?
eu não lembro muito bem, mas ela tinha eu avalio a lombar nos 3 planos. Na flexão, né, no sagitário, na flexão e extensão, nas inclinações e nas rotações. E, pelo que eu lembro, ela tinha uma disfunção muito no plano sagital. Ela não conseguia fazer uma extensão, né? Porque tinha uma restrição visceral e ela não conseguia fazer uma extensão. Então, eu coloquei muitos exercícios de extensão da lombar para ela. E aí, à medida que ela foi, tirei aquela restrição tecidual, né? Devolvi mobilidade lombar, a torácica percebeu que agora ela não precisava de tanto movimento. Ela não precisava compensar tanto. E de forma concorrente, ela começou a fazer os exercícios de estabilização torácica. Ela começou a ter qualidade de movimento para levantar aquele braço para colocar a carga acima da cabeça. E ela ficou impressionada. Em 15 dias, né? Em 15 dias, um mês que ela fez de tratamento ali comigo, ela não evoluiu o que ela evoluiu em 2 anos, fazendo todo dia exercício. Atleta profissional. Ganhava para isso, gente. Tá? Ela fazia, ela levava a sério. E ela disse que em um mês ela conseguiu evoluir o que ela treinava em 2 anos de estabilização funcional torácica. Por quê? Porque ela sempre ficava buscando tratar o problema, os sintomas, que era da instabilidade torácica, instabilidade de ombro, e não buscava a causa. Então, o primeiro passo para você ter resultado na estabilização funcional é buscar o que está gerando aquela instabilidade, tá? Então, busque. Se você percebe que alguém tem instabilidade no ombro, instabilidade na coluna, né, instabilidade no quadril, provavelmente a estrutura acima ou abaixo dela está com pouco movimento. Ela precisa ser mobilizada. Então, avaliem a estrutura acima e abaixo. Avaliem a mobilidade daquelas estruturas. Certo? Então, esse é o primeiro passo para uma reabilitação funcional de Restart. Isso aí faz sentido para vocês? Quem está comigo aí, isso faz sentido? Deu para entender? Faz sentido não ficar só atacando o problema e buscar a origem daquela instabilidade, tá? O segundo passo que eu queria trazer aqui para vocês é: busque uma estabilização funcional de qualidade. Busque a qualidade de movimento daquela articulação e não simplesmente fazer força. E aí, eu tô até com uma mini band aqui para trazer para vocês. O que eu vejo muito? Imagina que isso aqui seja o meu quadril, né? E as pessoas querem ganhar estabilidade de glúteo médio e ficam lá aplicando exercícios para glúteo médio. E o que é que acontece muito quando as pessoas estão aplicando fortalecimento, fazendo a abdução do quadril com glúteo médio? Rotações, inclinações do tronco, rotações do quadril, o pé fica totalmente instável. Então eu estou aqui fazendo a abdução e meu pé rodando. Ou muito balanço, a pessoa está andando e a cabeça balançando muito. O que ele está fazendo? Ele está deixando as compensações acontecerem. Então, eu não estou focando na qualidade do movimento. Eu estou deixando um movimento com pouca qualidade acontecer. Então, se eu tenho uma cadeia lateral que envolve de toda a musculatura aqui, né, de oblíquos, eu tenho os músculos todos os músculos do complexo glúteo, tensor da fáscia lata, toda essa estrutura, quadrado lombar, todas essas estruturas que me ajudam na inclinação lateral. E aí eu quero agora fortalecer fazendo uma abdução com uma mini band, abdução do meu quadril com a mini band. E aí meu aluno começa a fazer, eu vejo algumas compensações, ele inclina o tronco, mexe a cabeça, o pé dele roda um pouquinho. Tudo isso é uma compensação. Eu estou, por exemplo, querendo ativar um glúteo médio que não está entrando no jogo e deixando o quadrado lombar se ativar. Se você deixa isso acontecer, você nunca vai conseguir uma estabilidade de qualidade. Você nunca vai visar a qualidade. E, justamente, ele pode estar com disfunções, com instabilidade articular, uma instabilidade funcional, porque aquela estrutura não está com qualidade. Não está entrando. Ou, por exemplo, o que é muito comum. Eu vou até ficar de pé aqui para mostrar para vocês.
isso aqui acontecer, ó, eu vou fazer uma abdução do quadril, né? Peço para a pessoa fazer uma abdução com a mini band, mas aí eu deixo o quadrado lombar entrar no jogo, o quadrado lombar participar da atividade. Mas é isso que eu não quero. E aí, muitas vezes ele está no esporte, no dia a dia dele, precisando dessa ativação do complexo glúteo, mas ele não tem. Quem assume é o quadrado lombar. E aí ele tem dor na coluna, dor na torácica, porque o quadrado lombar está hiperativo, está trabalhando mais do que o necessário, está fazendo coisas que ele não deveria estar fazendo. E a gente deixa essas compensações acontecerem, onde, na verdade, o que a gente precisava fazer é quebrar essas compensações. Então, se ele quer trabalhar a estabilização funcional, e ele está fazendo isso, diminuir a carga, dar mais controle, diz a ele, ó, não vem para cá, não joga para cá, eu quero desativar. Coloca a tua mão sobre aquela estrutura, sobre o complexo glúteo, vê se ele está sendo ativado, vê se ele está respondendo ao movimento, tá? Então, a gente precisa pensar na qualidade, quebrar as compensações. Eu vejo muita gente, eu estava indo treinar, né? E aí a pessoa estava lá na academia fazendo manguito rotador. Só que ela fazia manguito rotador, ela deixava, ela estava fazendo com estrutura fixa e abrindo e fechando o braço. Só que a escápula dela estava toda alada. E ela fazia aqui, ó, achando que estava arrasando nessa posição. Olha a posição que meu ombro está, né? Olha onde eu estou colocando, olha a congruência da articular que tem aqui, né? Será que fortalecer dessa maneira vai gerar qualidade de movimento? Eu estou gerando uma boa informação para o sistema nervoso central de qualidade do que está chegando? Muito provavelmente não, tá? Então, aqui eu quero melhorar o quanto de informação chega do meu sistema nervoso central para o ombro e o quanto do meu ombro manda de informação para o sistema nervoso central. Então é isso, gente. Pensem na estabilização funcional, pensem em qualidade. Para de ficar achando que contrair o músculo daquela articulação vai me fazer ter estabilidade dela. Não vai fazer. Então, se você quer ganhar estabilidade funcional, se você de fato quer gerar para uma articulação uma melhora, um controle melhor, você precisa focar na qualidade e não na força, na carga. Então, quanto mais o seu aluno conhece aquela estrutura, quanto mais ele consegue perceber as compensações que estão acontecendo ali, mais estabilidade ele vai ter. E aí, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Inclusive, eu vou até ver se eu consigo trazer aqui Boa. Eu tenho um videozinho aqui de um aluno meu fazendo uma estabilização funcional. Vou rodar aqui para vocês assistirem. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas toda vez que ele desce a perna, a pelve dele cai, ela inclina, ela roda, na verdade, né? Ou seja, gente, isso é uma instabilidade. Ele não está tendo o controle, fazendo o movimento de forma eficiente, tá? E ali eu deixei as compensações acontecerem porque eu estava gravando, mas depois que eu parei de gravar, eu cheguei junto dele, ó, tá rodando, vamos melhorar o controle. Contrai, estabiliza, tá? Vocês perceberam ali que eu não coloquei carga. Por quê? Ele não estava tendo controle com o peso corporal, ele não estava conseguindo manter a qualidade com o peso do corpo, por que eu vou colocar carga? A pessoa só chega comigo para pegar essa mini band amarela, que é uma levezinha, depois de muito tempo. Primeiro, ele domina o corpo dele. Primeiro, ele domina o que ele... ele domina o peso corporal, ele domina a gravidade, para depois eu ir para uma carga externa. Então, se a pessoa com o peso do corpo não faz com qualidade, ele não entra na mini band. Inclusive na abdução. Os meus alunos fazem a abdução do quadril sem carga, só com controle. Eles colocando muita carga, muita força. Máximo de controle. Porque eu posso simplesmente fazer uma rosca bíceps assim e posso fazer aqui. Com muito controle. Tá? E é isso que eles fazem em todo momento. E aí,
Isso já nem está dentro do passo, mas é um fator super importante. Atenção com a carga excêntrica. Não deixa isso aqui acontecer, ó. A bateria tá indo embora aqui. Não deixa isso aqui acontecer, ó. As pessoas não se preocupam com a fase excêntrica. As pessoas não se preocupam com o controle, com a volta do movimento, quanto aquela articulação precisa responder. E aí, muitas vezes eu tô lá com o meu aluno, ele tá fazendo uma abdução do quadril, né, para ativar complexo glúteo, e eu tô com a mão lá no glúteo dele. Aí ele faz assim, ó. Eu sinto o músculo ativar e o músculo desativa. Eu sinto o músculo ativar e o músculo desativa. Gente, o que ele precisa é ter controle da fase concêntrica e controle na fase excêntrica. A fase excêntrica é uma das mais importantes quando a gente está falando de reabilitação funcional. Quando a gente está pensando em reabilitação funcional. Então, dê muita ênfase à fase excêntrica, tá? E aí, quando você começa a buscar qualidade, quando você começa a parar de pensar que estabilização funcional é gerar mais força, né? Quando você, de fato, gera qualidade para aquele movimento, se preocupa com a fase excêntrica, com as compensações que podem acontecer, você vai quebrando as compensações, o exercício se torna muito difícil para o aluno, exige muita concentração dele, e aquilo vai fazer ele ter um input sensorial diferente. Ele vai conhecer mais daquela articulação. E isso vai gerar qualidade de movimento e estabilidade funcional. É isso que é estabilidade funcional. Não é fazer força. E quando você começa a entender a estabilização funcional assim, você vai começar a ter resultados muito mais rápidos, muito mais eficientes, muito melhores. Isso vai fazer você chegar à referência em reabilitação de maneira muito mais rápida. Porque aquele cara faz exercício, ele sabe trabalhar com estabilização funcional. E é isso que eu ouço muito quando as pessoas chegam para mim para serem atendidas e elas fazem a estabilização funcional como deve ser feita, elas saem suadas, elas, meu Deus, nunca imaginei que eu ia sofrer tanto só com o peso do meu corpo. E isso chega a triatleta, chegar a atleta profissional, atleta de crossfit, pode chegar o que for. Se ele não tiver qualidade de movimento, ele vai sofrer numa sessão comigo, sem usar nenhuma carga. Porque eu viso qualidade e contração, mantendo sempre que ele não descanse em nenhum momento. Então comecem a visualizar e a pensar na estabilização funcional assim. E como isso vai conseguir te diferenciar no mercado? Porque não é todo mundo que visa a estabilização funcional, que tem esse entendimento de estabilização funcional. E aí quando tu começa a ter um trabalho diferente, com resultados mais rápidos, com resultados de qualidade, as pessoas vão para tu só, tu não tá conseguindo, tu tá sentindo dor porque teu músculo tá compensando, porque essa estrutura aqui ela não tá entrando no jogo. Ah, mas eu faço fortalecimento, eu tô fazendo cadeira extensora, eu faço glúteo 4 apoios para ativar mais o glúteo. Não, mas quando tu faz, tu tá compensando, tu tá usando ainda mais a lombar. E aí, quando a gente faz com qualidade, quebrando as compensações, sem carga nenhuma, a pessoa sai sofrendo. Pô, que trabalho diferente. De fato, agora eu entendi o que é que precisa ser feito, eu entendi qual era onde eu estava errando. Tá? E é isso que uma referência em reabilitação faz. Ele mostra onde está o erro, ele faz o exercício com qualidade, ele se preocupa com a qualidade. Para fazer força, colocar glúteo 4 apoios, colocar uma caneleira e fazer aquela musculatura contrair, não precisa você trabalhar com reabilitação. Qualquer profissional faz. Na verdade, nenhum profissional precisa. A pessoa, eu tenho dor, tenho uma instabilidade aqui, percebo, ele coloca uma caneleira, uma mini band e ele mesmo faz. Né? E aí, para que a pessoa vai pagar 100, 150, 200 reais tá, na tua aula, no teu atendimento? Se o que tu faz, o que tu tá fazendo, ele já faria em casa ou com o próprio estagiário lá da academia dele. É isso que você precisa começar a refletir, a pensar. Abre tua mente. Se você quer reabilitar, você precisa ser eficiente. Você precisa ser diferente. Tá? E aqui a gente fechou o segundo passo. Estabilização funcional deve ser com qualidade. E o terceiro passo que eu quero trazer para vocês, eu vou ser mais rápido um pouco,
toda estabilidade funcional precisa ser transferível para o mundo real. E eu vou dar um exemplo mais básico aqui. Eu tenho um aluno, por exemplo, imagina que você tem um aluno, um atleta que sente dor para fazer um lançamento, um aluno de beach tênis, que está na maior moda agora. Você tem um aluno de beach tênis, ele sente dor para fazer um saque. Eu sinto dor toda vez que vou fazer um saque. Beleza, isso é uma estabilidade funcional, vamos ativar teu manguito rotador. Ele vai lá, manguito rotador. Fortalecido. Boa. A pergunta é, o que é que esse movimento tem a ver com a estabilidade desse movimento? Porque isso aqui vai te gerar uma melhora de dor do movimento acima da cabeça. Se pergunta, para pensar, isso é transferível? Melhorar aquele manguito rotador, ganhar manguito rotador aqui, nessa posição, vai gerar qualidade de movimento e diminuir a dor dele no movimento acima da cabeça? Não vai, tá? Primeiro, porque todos os movimentos, tudo que a gente faz de fortalecimento precisa ser transferível. Precisa ser transferido para a vida real. Então, fazer manguito rotador nessa posição totalmente confortável para o seu corpo não vai fazer ele ganhar estabilidade no movimento acima da cabeça, tá? Então, se você quer melhorar a estabilidade funcional dele com movimentos acima da cabeça, o braço dele precisa estar onde? A mão dele precisa estar onde? Acima da cabeça. Transferência para o mundo real. Então, trabalhar manguito rotador, estabilidade do ombro deve ser aqui, ó. Com qualidade torácica, sem deixar as compensações acontecerem, sem deixar a trapézio ser muito ativado. Precisa estar lá. Eu preciso, por exemplo, com um elástico, gerar o movimento que ele faz, com controle, melhora a qualidade. Então, pede para ele fazer o movimento, mesmo que devagar. E aí, quando eu peço isso, muitas vezes tem isso aqui acontecendo, ó. Uso excessivo do trapézio superior, ou baixa ativação da escápula, dos músculos da escápula torácica, de romboide, de serrátil anterior. Me diz se isso aqui vai ajudar. Transfere para o mundo real, transfere para a vida real, tá? Gente, o manguito rotador, ele não entra em ação quando o ombro está aqui, ó. Aqui ele já está estável. O manguito rotador não vai trabalhar aqui, ele só vai trabalhar quando, de fato, minha cabeça do húmero tentar se afastar da escápula. Quando a cavidade glenoide estiver sendo desafiada. E isso é feito com o braço acima da cabeça, né? Então, ficar aqui não vai te gerar transferência para o mundo real. Aqui não vai te fazer ter resultados, tá? Então, se você quer ter uma estabilidade funcional no ombro lá em cima, joga o ombro lá em cima. Se ele tem estabilidade, ele tem dor no joelho quando está jogando futebol, quando vai fazer um chute. Adianta eu ficar deitado, adianta eu ficar sentado fazendo estabilização funcional? No primeiro momento, talvez sim, para ativar o músculo, para ele ter consciência, mas tu precisa transferir aquilo para o mundo real. Pede para ele executar o gesto motor, pede para ele fazer um chute e fica desafiando ele também, tá? Então, para de achar que tudo que a gente faz aqui na nossa bolinha vai ser transferido para o mundo real. Não vai. Isso te impede de ter resultado. Isso vai fazer tu enxugar mais gelo. E quando tu pensa assim, quando tu pensa fora da caixa, um personal que pensa além, ele começa a ter resultados além, a ter resultados diferentes, né? Essa frase é muito conhecida. Loucura, né? É loucura a gente querer ter resultados diferentes aplicando a mesma coisa. Aplicando o que todo mundo aplica. Então, se tu faz o que todo mundo faz, se tu faz para melhorar a estabilidade do joelho, cadeira extensora, cadeira flexora, achando que trabalhar a força naquela estrutura vai fazer ele ter um chute melhor, um chute mais estável, tu vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Tu vai cobrar o que todo mundo cobra. Talvez, se tu investir mais em marketing, for ter um pouco mais de lábia para falar aqui e vender o seu trabalho um pouco mais diferente, mas fazendo mais do mesmo, aplicando a mesma coisa, vai
dá o mesmo. Você não vai conseguir se diferenciar. Só se diferencia quem faz um trabalho diferente. Só se diferencia, só cobra diferente, só tem resultados diferentes acima da média quem faz um trabalho acima da média. Então, é essa ideia que eu quero que vocês tenham. Para você ser referência em reabilitação, reconhecido por ter resultados, para você ser especialista em reabilitação, você precisa, de fato, buscar a reabilitação. E não ficar fazendo mais do mesmo, fazendo o que todo mundo faz. Pensa comigo. Um cara que é especialista em emagrecimento e hipertrofia, e tu que trabalha com reabilitação, trabalha com dor, quer melhorar a dor de alguém, o teu trabalho é diferente o quê daquele outro cara? Se tu faz os mesmos exercícios, as mesmas máquinas, por quê? Quem faz hipertrofia e emagrecimento faz os mesmos exercícios que quem quer reabilitar? Não dá, tá? Então comecem a abrir a mente de vocês a pensar assim. A gente tem uma pergunta aqui do Simon. Poderia falar um pouco do pubis? Seria de pubalgia, especificamente. Mas é o mesmo conceito. É os 3 passos aqui que você deve seguir. Por que aquele pubis está instável? Né? Por que aquela estrutura está instável? Porque provavelmente está hipermóvel. Procura quem não está se movimentando. Procura quem está com pouca mobilidade. Pode ser a articulação do quadril, pode ser o ilíaco, que não está se movimentando muito bem. Procura o que está hipomóvel, tá? Segundo passo, vai aplicar exercícios de fortalecimento? Aplica com qualidade. Não é colocar ele numa cadeira adutora, onde está tudo estável lá, e você não vai ver nenhuma compensação acontecer. Busca exercícios de fato, busca qualidade do movimento, busca exercícios com transferência funcional, né? Em que movimento você sente o seu pubis? Eu sinto quando eu vou realizar um chute. Busca transferência para aquele chute, tá? Então, tem muita coisa que a gente poderia abordar aqui de pubalgia, mas, no geral, busca esses 3 passos para você ter resultado, de fato, eficiente. Então, gente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Comecem a pensar na estabilização não só como uma estrutura de fortalecimento, como gerar carga para aquela região, mas sim, procura a origem da disfunção, procura o que está gerando a instabilidade daquela articulação. Busca a qualidade. Não começa a pensar em carga, em exercícios mirabolantes. Faz o básico com qualidade funciona. Depois você evolui para uma carga, para uma mini band, para uma outra coisa, tá? E terceiro, busca a transferência para o mundo real. Então, se eu tenho, por exemplo, um aluno que está fazendo ponte, um exercício básico para ativar glúteo, e ele sente a lombar, o glúteo não está entrando no jogo. A lombar que está fazendo o movimento, eu preciso diminuir a amplitude de movimento, eu preciso reduzir a carga, eu preciso facilitar aquele movimento para que ele pare de compensar. Se eu deixo ele fazer o movimento de extensão do quadril com a lombar assumindo, eu nunca vou ter ativação de glúteo. E pode colocar a carga, pode ser o que for, a dor dele não vai melhorar. Porque nem no básico, nem no chão ele está conseguindo fazer. Então, não adianta nem transferir para a vida real, porque ele não tem ativação no chão, tá? Depois que você ganha isso, que você ativa glúteos, sem a lombar entrar em jogo, sem ter compensações, transfere para a vida real, transfere para o mundo real, coloca ele sentado, coloca ele em pé, coloca ele no gesto motor, coloca ele no movimento que ele faz no dia a dia, numa marcha, numa corrida, tá? Começa a pensar a estabilização de forma diferente, tá? Então, não é simplesmente, estabilização funcional não é simplesmente fazer força. Ok? Então, uma boa tarde a todos. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído de alguma forma. Se esse conteúdo for ajudou você e vai ajudar algum colega de profissão, encaminha para ele. Essa live vai ficar salva, tá? Então, encaminha para ele. E se quiser ajudar também outras pessoas, compartilha no Stories, né? Se você quer que esse entendimento de estabilização funcional chegue para outras pessoas, compartilha no Stories. Se eu te ajudei de alguma forma, compartilha. Poxa, live massa e tal. Isso ajuda muito ao conteúdo da gente chegar para mais pessoas. Então, boa tarde a todo mundo. Um abraço para vocês e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!